sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast Se Ela Pode, Eu Posso. Hoje estamos entrevistando exclusivamente a advogada Cíntia Cruz, vai nos contar toda a trajetória dela pessoal, profissional, né? E estou ainda com a minha host parceira, Sandra Ávila, que se despede hoje em alto estilo. Olha a make dela, gente. Hoje ela arrasou, Nunca né? tô de batom vermelho, né? Vai ser uma despedida, assim, triunfal. Antes de anunciar, eu quero dizer que eu estou abrindo mão da canequinha preta convencional, porque eu ganhei da Cíntia a nossa caneca oficial do podcast. Olhem o carinho e olhem a lindeza dela, toda personalizada com o meu nome. Então, eu subi de categoria. E vocês continuem nas xicrinhas pretas, porque novidades e surpresas estão surgindo da ideia desta caneca. Sandra, cumprimente a todas, apresente a Cíntia. Bom, né? Meu último podcast, então, é um prazer estar aqui do lado da Tamires e agora encerrando em alto estilo, né, com a Cíntia. A Cíntia, que é uma pessoa que eu conheci dentro dos meus eventos, né, com os processos de trabalho que a gente conseguiu se aliar um pouquinho, né? E agora eu tenho a oportunidade de ouvir um pouquinho da história da Cíntia aqui, para quem eu passo a palavra, né? Na verdade, agora a Cíntia te apresenta, né, oficialmente, fala um pouquinho da tua história e nos mostra, assim, esse teu mundo do direito, como é que funciona. Obrigada. Então, eu sou advogada familiarista, atuo na área de família empresarial, com foco principal em empresas familiares, em governança corporativa. Tenho 10 anos já de experiência profissional na área e eu trabalhei 10 anos no escritório de advocacia aqui na cidade e o ano passado, em agosto do ano passado, eu fiz o desligamento e passei então a empreender como advogada, né, com o meu escritório de advocacia. E desde então eu venho no desafio, né, do empreendedorismo, de aprender sobre todo esse outro lado, essa outra parte, né, da advocacia, não só a parte operacional, não só a parte técnica, né, mas também a questão financeira, a questão de você aprender a administrar um escritório, a gestão do escritório, né? E isso tem sido uma experiência assim incrível, de muito crescimento durante todo esse período. E eu comecei na advocacia desde o meu 4º semestre da faculdade, porque na minha família não tinha ninguém da área do direito, ninguém da área jurídica, nenhum advogado, nenhum delegado, ninguém que pudesse, não tinha né? Pra quem correr, sim, que pudesse recorrer ali, né, de uma ajudinha. Então, eu comecei desde o 4º semestre com um estágio. Meu primeiro estágio não era remunerado, então eu morava no centro e eu fazia estágio em Camobi. E eu ainda pagava o transporte para poder ir para o estágio. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Foi uma experiência muito bacana. Até nesse estágio eu aprendi o que era AR no correio, que eu não sabia o que era, né? Que idade tu tinha? Eu era jovem, né? Menina, mas nunca tinha, assim, trabalhado, pegado toda essa parte, né? E aí, pra mim, foi o máximo descobrir que era o AR e eu nunca mais esqueci, né? Até hoje, vai no correio, tem que ter o AR. Eu digo que eu conheci a Cíntia num dos eventos da Sandra e numa aula também que eu fui, né, para conhecer a formação da Eucarne. E aí, posso afirmar que ela vem numa crescente, né, de desenvolvimento pessoal, empresarial. E aí foi nessa tua migração de advogada para advogada e empresária que eu comecei a enxergar a Cíntia, tanto a empresa quanto ela, pessoa física, para ver como é importante essa parte do marketing, né, e das conexões, porque talvez em momento algum tivéssemos nos conhecido, não fosse esses eventos, né, que a cidade tem incentivado muito, que a Sandra tem promovido, que são eventos focados no network mesmo e em empresas, em pessoas que precisam ascender, né, fazer com que a sua empresa consiga crescer. Então foi, acho que no encontro de gigantes, que eu tenho uma falha muito grande que é procrastinar. Então eu pensei, como é que eu vou fazer para lançar esse podcast que faz anos que está na minha cabeça? E aí eu disse, eu vou subir lá no encontro de gigantes para dizer que sou arquiteta, o que faço, qual é a minha especialidade. Eu disse, tá bem, mas se eu lançar o podcast lá no palco, daí eu sou obrigada a fazer acontecer.
E aí foi o que eu fiz, né? Eu cheguei lá e disse, Sandra, eu vou lançar um podcast, tu vai ser a host junto comigo, e nós vamos levantar toda essa mulherada empresária. E ela me olhou hoje, eu disse, agora, porque é o que eu vou falar. E aí foi o que fez acontecer, assim. Não, e o mais incrível que nós usamos depois, a Tamires seguiu nessa proposta, claro, aliando a marca Tamires, a arquitetura, com o podcast, mas assim, ela decidiu que ia fazer, fixar o nome, né? E aí depois a gente seguiu em outros eventos fazendo o lançamento, pré-lançamento e o lançamento do podcast. E nesses eventos a gente fomentou tanto a ideia do podcast ser uma mídia alternativa que fica para sempre, né? Porque quem procurar daqui a 10 anos na internet, eles vão ter acesso a esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui. E é uma mídia escalonável, né? Então, quantos eventos tu precisa ir para que 5 mil pessoas te ouçam, para que 10 mil pessoas te ouçam? E isso é uma coisa que a internet popularizou, né? Proporcionou que fosse... Porque era tão caro fazer uma mídia que só faziam quem já era grande. Então, a gente que estava ascendendo tinha uma dificuldade, uma barreira muito grande. Então, o pod é um meio da gente se expressar muito bem, porque tem áudio e vídeo, né? E é uma forma que tem sido bem bacana de conhecer vocês e também da gente poder expandir essas nossas marcas, e criação né? de conteúdo, né? Porque esse material tu usa para as tuas redes, para os clientes, né? Para os teus clientes, tu envia, para te apresentar, tu bota na tua rede social. E isso inspirou muitas pessoas, né, Tamires? Ou muitas outras mulheres a terem um canal como esse, para que pudessem também fazer esse material. E tudo isso foi a partir da ideia da Tamires. Eu acho que do dia que nós lançamos o pod, já devem ter 2 ou 3 podcasts agora dedicados às mulheres também. E é uma forma de todas estarmos conectadas, né? A gente fica feliz que essa missão tenha impulsionado outras pessoas. E eu lembro que quando eu desci do palco, a Cíntia foi a primeira que chegou e me disse, eu quero, eu tô dentro. Eu não sabia dizer nada ainda, porque eu tinha inventado ali, né? E elas, como é que eu participo, como é que vai funcionar? E eu disse, a gente tá montando um material maravilhoso, tinha material nenhum. Aí liguei pra Carol, pelo amor de Deus, eu lancei um podcast. E agora? Mas eu sabia que a Sandra faz acontecer, né? Então eu vou largar a bomba pra ela. E aí a Cíntia, desde o início, assim, foi o primeiro contato que eu salvei, né? Pra vir. É porque é muito importante, né? Porque dá oportunidade para as pessoas, né? Para as outras pessoas se conhecerem. Contar a tua história, contar o teu trabalho, o que você faz, né? Qual é o público que você atende. Então, isso é importante para poder ter um crescimento, para dar oportunidade para outras pessoas que não têm, né? Então, você acaba divulgando. E isso é importante em todas as áreas, em todas as profissões, porque isso faz parte, né, do nosso crescimento. E que nem o crescimento, o pessoal, né, do desenvolvimento, por exemplo, o Dale Carnegie, que eu fiz, que a gente está concluindo a turma agora, né, quarta-feira tem a formatura. Foi um curso excelente também, maravilhoso para esse desenvolvimento, né, para a gente conseguir se comunicar melhor, conseguir falar em público, perder essa timidez, que é um problema de muitas pessoas, né, o conseguir falar em público, né, não vou conseguir, eu vou travar, vai dar aquele medinho, frio no estômago, né, e então você ir desenvolvendo, ir praticando, né, você vai melhorando, vai uma crescente. Né? Confrontar as nossas limitações. Com certeza. Mas tudo é uma questão de experiência, né, Gurias? Porque a partir do momento que tu começa a enfrentar os teus medos, as coisas começam a ficar mais leves. Aí tu vai começando a aprender a lidar com eles e aí se te posicionar da forma mais correta e mais segura possível. E falar do que a gente conhece não é difícil. Não é difícil, exatamente. Tu vai falar de ti, que não é tão fácil, porque aí tu falar de ti é um pouco mais difícil. Mas tu falar do teu conhecimento, do teu trabalho, do teu negócio, é uma coisa que flui. E a gente sempre tem medo de não passar toda a mensagem ou da clareza necessária, mas ninguém tem mais domínio do que quem está falando. Então, qualquer um que te escuta ou te assiste, ele está adquirindo algo que para ti talvez seja comum, mas para ele é uma coisa muito importante. Então, a gente criou uma forma de educar a população, de conscientizar, de expandir conhecimento gratuito, né? É uma forma... É um grande passo para a evolução da educação em si, porque as pessoas que tiverem interesse em buscar, tá tudo aí. Né? Para elas terem acesso. E eu sempre falei que o podcast não seria apenas para falar de empresas, né? Porque nós não somos jornal, nós não somos classificados. Então, eu sempre queria linkar as vidas de todas nós com algo do que nos trouxe até aqui, porque nós somos um encontro de felicidades e neuroses, né? E aí eu assisti um Reels da Cíntia explicando o porquê ela se tornou o que se tornou e o que motiva ela a estar
nesse nicho da advocacia. Daí foi uma história tão legal que eu chamei ela na hora. Tu vai no Pode Contar? E ela disse, vou, que dia tu quer? E aí a gente marcou, assim. Então foi uma coisa que eu achei muito legal, o caminho que fez com que ela chegasse até onde ela está. E por isso que ela tem a coragem hoje de empreender nesse tema. Porque é um tema que ela carrega com sensibilidade, sabe? Então conta pra gente, né, também. A gente também quer ouvir esse teu relato. Conta lá do começo, do princípio, com meio e fim. A área de família. Eu sempre, desde o início da advocacia, atuei, sempre tive o contato direto com a área de família, né? Principalmente ações de pensão, divórcio, de união estável, né? A questão de guarda, de tutela, de curatela, interdição. Então, todas essas ações vinculadas à família. Relacionado à minha história familiar, eu cresci com os meus pais separados, se separaram quando eu era criança, a minha mãe faleceu quando eu era adolescente, tinha 14 anos, então eu fui criada e educada, meu guia foi a minha irmã mais velha, e quando a minha mãe faleceu, quem assumiu a minha guarda, minha tutela, foi a minha madrinha, minha tia, irmã da minha mãe, e eu fui então acompanhando com elas, essas duas mulheres fortes que me ensinaram, né, muita coisa sobre a vida, e eu também, como a mãe faleceu, a minha mãe era servidora do Estado, então eu recebia pensão por morte dela na época, que era a minha subsistência, né, naquele momento, e aí eu acompanhei também a minha irmã, com os sobrinhos, né, o crescimento de como que é a criação, de como que é educar uma criança, de todo o cuidado que precisa ter, né, assim como eu também tive. E isso me trouxe tem um encantamento visão, pela uma família. Empatia, de tu compreender esse outro lado, né? De tu não estar somente na parte técnica, né? Então, no momento em que você chega um cliente para você nessa área, tem todo um cuidado, tem todo um olhar diferente para aquela situação, de você compreender realmente o que aquela pessoa está passando e as necessidades dela, né? E todos são processos de sofrimento para todos os envolvidos, né? Exato. Não tem o certo e errado como qualquer outro tipo de ação. Não tem como calcular ou indenizar o sofrimento de um e do outro, porque é em todos. E às vezes o advogado não ter essa sensibilidade, ele provoca um dano muito maior, né, incentivando, pilhando ou causando um distanciamento nesse acordo ou nesse desfecho saudável, que isso afeta a família inteira, né? Principalmente as questões de divórcio, né, quando tem uma criança envolvida, né, o que a gente enfrenta muito, assim, a gente vê, tem uma dor do divórcio, né, que é o luto que a gente chama, que é o sofrimento. Isso é inevitável, porque você está há um determinado tempo convivendo com uma pessoa e, de repente, você tem que se separar. No momento em que tem uma criança, aquela criança vai sofrer um impacto desse divórcio, né, dessa separação. Então, os pais, nós, como advogados que estamos ali lidando com aquela situação, a gente precisa também acompanhar eles de como é que eles vão lidar com esse divórcio de uma forma que se compreenda que está separando ali uma conjugalidade, mas que a parentalidade, a responsabilidade, o cuidado com o filho permanece, né? Porque a gente escuta muito, porque meu filho começou a chorar muito, meu filho está tendo problemas na escola, mas isso é consequências daquela situação familiar, né, que está acontecendo. É claro que não é fácil, é muito complexo, né? Então, assim, claro, cada família, cada situação tem uma particularidade que é diferente da outra, mas você conseguir lidar com essa separação, com esse divórcio de uma forma que seja saudável, cuidadosa, né? saudável, com diálogo, possível, né? Porque a gente vê que não tem, assim, muito diálogo, né? A minha opinião, é o que eu decido, é o que eu quero e ponto. Daqui pra frente eu sou sozinho, então como eu quiser, é como vai ser. E aí todos têm essa mesma ideia, né? Eu digo que eu sou esposa de advogado, e filha de advogada e filha de pais divorciados. Então, assim, eu entendo dos casos que vi que nunca num processo de guarda se discute a criança. É sempre os pais. Sim. É o conflito dos pais ali naquela ação da guarda, mas não é o bem-estar da criança o foco. Né? Às vezes o juiz tenta conduzir para que assim seja, mas é um ali tentando aliviar a dor de si
E, na verdade, não é um processo que não tem, é bem complicado, né? Porque entra um pouco, dependendo do que causou aquela separação, aquele divórcio, vem um pouco uma questão de vingança, né? Agora eu vou me vingar dele. E sem querer, às vezes é inconsciente, né? Acaba utilizando a criança como um escudo, né? Então, assim, ele não vai dói ver... em cada um, né? Ele não vai ver o filho porque é só comigo, eu que cuido bem, eu que cuido melhor. Com certeza, sabe? Isso não entra em xeque, não se duvida um cuidado que vai ter com a criança, jamais. Mas a criança acaba sendo utilizada como um escudo, uma vingança naquela situação. E aí vem todos os reflexos depois, né? Principalmente na adolescência, na vida adulta. Então, é muito interessante... Porque, por exemplo, tem a questão da guarda compartilhada e da guarda unilateral, né? Juridicamente tem uma diferença entre elas, mas a guarda compartilhada é o compartilhamento de responsabilidades, né? Então, os pais conversarem em conjunto para decidir como é que vai ser a escola, como é que vai ser o plano de saúde, essas questões importantes da vida da criança, né? Isso estabelece ali a questão... Da regularização da guarda, da visita, vai ficar um dia da semana com um, 2 dias com outro, vai ser de 15 dias, e isso vai ser adaptado conforme a rotina de cada um, porque também não adianta um pai, vamos supor, que trabalhe 24 horas, trabalhe 18 horas por dia, queira ficar com uma criança, não vai conseguir cuidar daquela criança, né? Então, tudo isso é preciso ser analisado no momento em que vai decidir, e a minha experiência de vida me traz consegue enxergar em cada amor, uma paixão, é uma coisa que não é pode... só o dinheiro que está ali, sabe? Envolvido naquela situação, o dinheiro do trabalho, assim, mas é de você ver que conseguiu ajudar realmente uma família, de conseguir, né, trazer um pouco de paz naquele momento difícil que aquela família está enfrentando. Então, isso realmente é muito bom, assim. Por um determinado período da minha profissão, eu até tentei, eu não vou trabalhar com família. Eu não tinha porque condições vinham poucas minhas questões, assim, que não estavam muito bem tratadas por mim, assim, né? Mas eu venho num acompanhamento, faço terapia, sempre fiz, acho que isso é muito importante de fazer, real. Né? Justamente... De tudo, né? Da nossa vida no dia a dia. Sim. Todas as situações, assim, é esclarecedor, assim, é um autocuidado contigo, é um autoconhecimento que ajuda muito, assim, é muito são importante. Ferramentas que a gente não sabe usar, né? E que através da terapia, ela te dá o caminho, né? Exato. Então, a gente acaba usando errado contra a gente as situações, sendo que com uma orientação, né, profissional, a gente consegue usar essas ferramentas ao nosso favor e deixar a vida mais leve, né? Porque como advogada, como arquiteta que trabalha com sonhos, né? Na verdade. Eu acompanho muito entre os casais isso também. Eu até tive um casal que separou durante a obra. E aí eu lembro que nós tínhamos contrato, tinha quebra de contrato. Eu via que aquele casal, nenhum dos dois queria mais a casa, né? A casa era um sonho do casal, da família. Sim. Então ninguém mais queria bancar aquele sonho porque ele tinha se desfeito. E aí eu lembro que na época eu pensei, nossa, eu sei o que eles estão passando, né? Eu disse, eu vou ser mais um problema para essa família e não vai me trazer benefício nem satisfação nenhuma, obrigá-los a executar uma casa que não é de ninguém. E daí eu lembro que na época, assim, eu esqueci aquele contrato porque eu pensei, eles não estão pensando em mim. Agora não tem como. E assim ficou, sabe? Ninguém quis terminar, ninguém quis assumir. E também por ter participado de uma família assim, com esse histórico de divórcio e saber como é difícil, e é difícil por anos, não é difícil no início. Não é difícil os próximos 5 anos, é difícil a vida inteira. Mas eu mais conheço filhos hoje de pais separados do que de pais casados, né? Então é um movimento que a gente tem que aprender a lidar. É um novo formato de família que as pessoas têm o direito do divórcio e às vezes eu não sei dizer se seria melhor meus pais terem ficado casados, se a minha vida seria melhor ou mais difícil, mas é como tiver que ser, como cada um puder. Mas a gente tem que aprender como fazer para que essas famílias novas funcionem. Porque até hoje está todo mundo só com o direito do divórcio. Qual é a obrigação após esse divórcio? Ninguém está sabendo organizar, né? Sabe que até agora começou a se trabalhar muito, eu trabalho muito a questão de contratos, né? Contratos da conjugalidade. Sim, eu me encantei contrato nisso. de namoro. Eu vou mandar esse pod para todas as minhas irmãs, tá? Para todas as minhas irmãs. Contrato de namoro. A Tamires chegou aqui esses dias contando,
contrato namoro agora, gente. E aí a gente entrou numa polêmica aqui, eu e Mana dizendo, mas a gente tem que se relacionar por amor de... Exatamente. A gente tem que se relacionar exclusivamente pelo amor. Não coloca nada em jogo antes de testar o amor. E eu não sabia que existia contrato Você sabe de que é namoro. exatamente aí, né? É a questão do amor, é a questão do respeito, é a questão da cumplicidade, que no momento em que vocês estão bem, que o casal está bem, que é o momento de conversar sobre isso, né? Então, assim... Sim, porque na briga, né, não tem... Aí, na briga não tem mais o que lugar fazer. nenhum, não tem o que fazer, não tem o que resolver, né? Então, assim, aproveita esse momento que vocês estão bem para conversar, porque, assim, um relacionamento você constrói, né? Então, assim, é um dia após Precisa o outro. tempo, São né? pessoas que vêm de vidas diferentes, de tradições, de culturas, personalidades, tudo diferente. Tem gente que já tem um patrimônio, já tem uma vida profissional, tem gente que não tem, tem gente que está construindo. Então, como que vai funcionar isso, né? Como que a gente vai administrar isso na nossa vida? Quais são os nossos planos? A gente não tem filho agora, mas nós vamos ter? Tu quer ter filho? Eu quero ter? Vai ser daqui a quanto tempo, mais ou menos, né? E Como quanto é que tempo vão ser? demora para tu ajustar isso com o companheiro? Até Demora. lá, juridicamente, já configurou vínculo de todas as formas. E às vezes os dois querem muito. Às vezes os dois querem muito aquela relação. Eles se empenham muito, mas às vezes não é viável. Não, é aquela coisa, A gente já sabe que só de amor não se vive, né? Não dá mais pra repetir isso depois dos 25, eu acho, 30. Não, e a gente sabe que ninguém começa uma relação pensando em Querer- terminar. Exatamente, É com óbvio que certeza. tu tem que viver aquele momento, mas tu não sabe como vai ser o futuro. Então, Porque a questão, exatamente, a questão de, por exemplo, se começou bem, vocês estão felizes, apaixonados, no momento em que Alinharam, acaba, né? Valores, família, sonhos. então parece que vai tudo Ótimo. aquilo por água abaixo, nada né? valeu, né? Nada valeu, como Mas se não isso aí tivesse, né? É um momento, Faz parte né? da vida, né? São Normal. processos da separação, né? Que nem Exatamente. eu digo. Recentemente eu tive uma separação na minha família e aí eu disse, gente, ó, vai ter um período daqui a 3, 4 meses, vocês vão ser amigos, vocês vão ter que conversar. Esse momento vai ser difícil, vai ser Vou te complicado. dizer que às vezes esse momento não chega, vão tá? se odiar, vão Tua ser... família chegou? Não, viu? Ainda não. Lá na minha não aconteceu ainda, não vou dizer quantos anos Ai, faz. não, Tamires, Tá, não deixa, seja vai. assim. Vamos, foca na Cíntia, vamos focar na Cíntia. Não aconteceu lá em casa. Quando veio, voltou a Cíntia. Esses dias, eu tava tentando trazer Aí vamos ter que marcar aqui. uma reunião É, aí pra conversar. Eu tava Já tentando... sai aqui com o negócio Não fechado. aconteceu lá em casa, tá? Não tivemos a Cíntia e a coisa desandou. Você ai. foi campo fora. Mas assim, ó, eu tava falando pra Cíntia que eu tava buscando uma psicóloga pra trazer na entrevista junto com ela. Porque eu acho que o psicólogo, ele não tinha que ser obrigatório, entendeu? Mas ele tinha que ter no SUS. Pra esses casos específicos, pra conduzir as pessoas melhor. E aí eu não consegui trazer até uma psicóloga que se dispõe a vir no nosso pod falar sobre temas diversos. Amamos psicólogos por aqui. Porque a gente mais trata aqui de Necessário. conflitos, São né? profissionais excelentes. Excelentes. E eu encontrei daí, tomando banho de sol, uma advogada que eu tava tirando uma dúvida com o Romulo de como é que eu procedia com o cliente e ela não entendeu e veio me oferecer o serviço dela de advogada. Eu digo, olha, esse eu não vou poder porque meu esposo é, mas eu quero que tu venha no meu pod. E daí ela me deu o nome completo dela pra mim colocar no Instagram e daí falou sobre o nome dela e mais um. Ela disse, mas esse último tá caindo fora. E eu disse, ah, tá. Ela disse, já tá tudo assinado, daqui uns dias o último não tem mais. Daí eu disse, olha, eu acabei de combinar com a Cíntia, né, de fazer um pod falando sobre divórcios, famílias e tudo mais, e aí ela me disse que procuraram uma psicóloga primeiro para tentar manter o casamento. Não foi possível, por alinhamento de metas diferentes, e essa psicóloga ajudou-os a serem amigos após o divórcio. Sim. E ela disse, a gente conscientizou até os nossos amigos, se convidar um, não precisa excluir o outro. Pode convidar os dois para as festas, para os churrascos, eles ficaram super amigos. Sim. Super. Acontece, né? E teria que ser, né? Uhum. Teria que se achar uma forma. Eu tenho, né? Agora eu tô trazendo toda a minha família, né? Eu tenho na minha Teus família. parentes, hein, que tu vai ficar sem eu Natal tenho esse na minha ano. família. Tu não vai ter eu onde tenho passar na minha a ceia. família um casal que tem uma relação que é assim, inimaginável. Cada um tem seu novo companheiro, convivem juntos, viajam juntos, sabe? Mas São aí que tá, famílias, é tem uma inimaginável relação- porque quase não acontece. Porque né? quase que poderia não ser acontece, natural. porque É de tu isso deveria ressignificar, ser né? natural, né? Deveria ser natural. Porque tem uma história
no passado, que Exato. construíram, que foram felizes, que tiveram Que filhos, foi feita de amor, que foi feliz, nada. construíram é um patrimônio juntos e que tem netos agora, entendeu? Sim, Então não exato. tem como tu não ter uma relação. É Não impossível. tem, é. Só que a gente tem que trabalhar seja com psicólogo, ou seja Da forma que for. Da forma que tem for, uma que infinidade tem de que formas de evolução. saber que tem que lidar. Tem que achar uma forma. É um modelo novo de família. É. Né? A gente vem com filhos. Tem que vários são modelos outras de família, a né? gente une o meu com o teu, com o nosso, que é meu é teu, que é teu é meu, é tudo uma coisa só, mas na verdade não é. Então todo mundo tem que ser protegido. Agora, o contrato do namoro, viu, manas? É bem interessante. Pra poder escolher livremente. É porque o contrato de namoro, ele tem uma diferença muito pequenininha entre a união estável, né? Eu não posso ouvir dizer que foi fazer a união estável pra ter o título do clube, gente. Eu digo, o que é isso? Vocês estão de brincadeira comigo. Não conhece ninguém? Ah, mas tem. Conhece. Tu conhece? Todo mundo Conhece. conhece aqui, né? Contrato de união estável pra entrar no clube. Ah, não. Na verdade, o contrato de união estável é um casamento, só que exclui a formalidade do casamento, né? Então, Sim. você vai por uma escritura pública ou por um contrato, agora pode ser feito no cartório de registro civil também, formalizar a tua união estável, vai ser escolhido um regime de bens, que pode ser o regime o comum, casamento, que é o da então. comunhão parcial, ou da separação, ou da comunhão universal, é a mesma sistemática. Vão Sem ser a partilhados festa. É um os casamento, bens, então. ou não vai ser partilhado. Não tem Exato. diferença de Não tem casar diferença. no civil, como falam, e E de no fazer um exato. contrato de união estável. E a questão do namoro é também, por exemplo, vamos supor uma menina que tem um apartamento, que mora Pai, a mãe sozinha. deu. Ou Ou que menino. ela comprou, né? Ou que ela está pagando algumas Uhum. parcelas. E de repente começa a namorar e o rapaz começa a vir pro apartamento, leva uma escovinha, E ela quer que venha, pega uma um delícia, roupeiro, né? É o que a uma gente parte quer. do roupeiro ali, de uma gaveta, aquela coisa, e começam a morar juntos, começam a ficar juntos. Então isso, dependendo de um tempo, já vai configurar uma união estável. Exato. Então será que o tempo bem casal pequeno, quer né, Cíntia? Que tempo que seja uma que união tempo estável ou quer configura apenas já? permanecer com um namoro, né? E o namoro vai fazer essa diferença, porque ele vai excluir esse vínculo jurídico, Enquanto eles essa não concordarem obrigação, que quando eles querem não o querem. vínculo. Exato. E é um ano que já configura, Qual é o né? tempo para configurar numa união Não tem estável? um tempo. Não tem, né? Não É tem. comprovar É claro mesmo que a- quanto mais tempo, mais tu fácil de consegue comprar. comprovar que tem, né? Então, assim, as pessoas te enxergam como um casal, né? Então, assim, é o conta, tato. é aluguel, exato. rede social, é foto, é família envolvida. Tu Exatamente. prova de forma Hoje não fácil. tem. Exatamente. É. Exatamente. Tamires, enquanto vocês estavam falando, eu tava... Tu quer comer? eu tava beliscando já isso aqui. Tá, não, Que vamos que falar é isso? então Que só um delícia. pouquinho. Vamos falar então dos nossos Eu já tava patrocinadores. beliscando, que eu achei a coisa mais Vocês linda. sabem que eu não me arrumo lindamente assim. A Sandra é investimento próprio, ela chega assim, eu não, eu sou peão de obra, né? Arquiteto. Então quem me arruma é a Valory. Eu estou sempre maquiada e escovada por eles. E são nossos patrocinadores. E eu comentei no último pod, né? Que a Valor está sorteando um combo embelezamento a cada 15 dias para as mulheres que seguem o podcast e as nossas redes sociais. Então, nós vamos postar essa semana, Carol. Vamos criar o primeiro evento com a Silvana, vamos fazer o primeiro sorteio, vocês acompanhem. Sigam também o Instagram dela, que é @Valory, VALORY. E sigam também o meu Instagram, Zap Arquitetura. Nós vamos fazer o sorteio nas duas redes a cada 15 dias para que uma de vocês ganhe esse combo. Falando das comidas que a Sandra tá com fome, nós temos a Lu Melo, que vai vir aqui contar sobre a empresa dela, Cozinha Leve, o porquê ela chegou e qual o empenho e a dedicação dela em construir Cíntia, prova, Cíntia. esses alimentos que são todos zero glúten, zero açúcar, e não é apenas um cuidado estético e com o corpo. Ela tem toda uma história do porquê ela chegou nesses alimentos que ela produz, que são obras de arte, são muito bons. Então agora eu vou comer um pouco também e vamos fazer um intervalinho comercial para a gente poder degustar tudo e contar para vocês um pouco depois. Enfim, voltando do nosso intervalo, que foi um pouquinho longo, a gente comeu bastante, não Já repara. tá gravando, Andrei? Claro, Meu tá Deus. gravando, Sandra. Podem dar o palpite sobre a Lu Melo Cozinha Leve, porque eu não vou dar, não tem Maravilhosa. necessidade.
Gente, eu quero ser Uma cliente delícia. da Lu hoje. 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 É. Meu Hoje. Deus do céu, o pãozinho mais gostoso que eu já comi na minha Hoje. vida. Esse pãozinho de cereal tá, olha, espetáculo. O bolinho de cenoura eu tinha comido na outra nosso Eu outro não, encontro, eu vou comer né? hoje. E a E pizza a pizza, a também. massa da pizza é uma coisa... Tu não acredita. Né? Não, Né? e Super por leve, ser né? saudável, leve, exatamente, Uhum. gente. Eu amo coisa leve, só tenho preguiça de fazer. Mas tem Mas a Lu. eu Não adoro. precisa fazer. Não precisa, né? Né? Agora já tem a Eu solução. vou olhar aqui para não errar, para que vocês sigam imediatamente. Luciana Mello, Cozinha Leve. Vocês podem pedir qualquer Lu, item. por favor, me chama, Lu. Qualquer Ó. item. Apaixonei. Ó, Lu, a gente já pensou aqui também num pessoal que esses pãezinhos que tu trouxe numa cesta ficariam assim Lindo. irresistíveis, maravilhosos. Presentão. Com certeza a gente vai expandir aqui os teus serviços para muita gente. Eu tenho ainda um outro patrocinador, que é a Dimar Imóveis Planejados. Depois de um certo nível de conhecimento e de clientes também exigentes, a gente na arquitetura precisa de bons parceiros. Então eu digo que o cliente é nosso amigo, meu melhor amigo enquanto ele está fazendo o projeto. Terminou o projeto, saiu do escritório, qualquer indicação errônea que eu venha fazer, esse cliente perde completamente a credibilidade porque ele vem para confiar no profissional que vai orientar ele. Então é muito difícil a gente poder indicar empresas parceiras porque a gente se torna responsável por aquela indicação. E eu tenho há algum tempo já executado mobiliários com a Dimar e tenho sido, tanto eu quanto os clientes, muito bem atendidos. Então é um dos nossos parceiros aí do meu escritório de arquitetura, que é Zap Arquitetura, para quem quiser seguir o Instagram. Mas vamos voltar para a Cíntia, né? Porque eu ainda tô lá no contrato de namoro, tenho 4 irmãs para me preocupar. 4, não são 2. E tá, e daí depois tu pode fazer um contrato de namoro e nele diz o quê? Que não há vínculo jurídico, legal, Que o que civil nenhum. vocês têm, exato. Até Que a que união de vocês se é um manifeste namoro, a intenção. né? Isso. Até vocês podem colocar ali que caso venha a se tornar uma união estável, já vai vigorar sobre o regime de bens tal. Então já dá para ficar tudo estipulado. Tá, né? E explica pra gente quais os regimes de bens e a diferença entre eles, assim, de forma prática. Uhum. Assim, de forma bem resumida, né? Sem técnica. Sem técnica, bem simples. Sem palavreado jurídico. sim. Eu escuto Sim. muito isso, já é difícil pra gente interpretar. Não, eu até tento falar o mais simples possível, que é justamente para fala poder bem entender, popular, né? A gente consegue exato. compreender. O regime que é o normal, que é o da comunhão universal de bens, da comunhão parcial de bens, desculpa, da comunhão parcial de bens, que é o comum. Então, assim, se você vai casar ou vai formalizar uma união estável, esse é o regime de bens, Se eu não que é o da parcial. interesse em nenhum outro, vigora Nenhum outro. esse, Exato. automaticamente. Vigora esse. O que significa? Significa que os bens particulares permanecem de cada um e a partir daquele momento vocês vão partilhar e dividir o patrimônio que vocês adquirirem juntos. Todo e qualquer, não Todo e importa qualquer. a proporção de participação de nenhum dos dois. Não importa a participação. Tá. Então, vai dividir, né? O outro regime, que daí já é o diferente, que é o da separação de bens. Esse da separação de bens tem o obrigatório, né? Da separação obrigatória de bens, que é por lei. Então, assim, as pessoas maiores de 70 anos ainda são obrigadas a casar pelo regime da separação de bens, ou seja, não partilha nada. A lei obriga. A Para lei que obriga. essa pessoa preserve Exato. o patrimônio dos Preserve. filhos e não... Entendi. Isso. Mas ela tem uma especificidade que é assim, se com o casal vocês adquirirem algum bem, algum patrimônio em comum, que houve um esforço dos dois, vai ser partilhado no momento do divórcio ali, né? Então, tem essa Daí entra diferença. as discussões, né? Entra. Porque- Aí entra a meação. Então, assim, não vai ter direito à herança, mas vai ter direito à meação. Então, caso venham a se separar ou tenha o divórcio, vocês vão conseguir dividir aquele bem que foi comprado junto. E tem o da convencional, que é a separação convencional, que é quando um casal decide que quer casar por esse bem, que é não vamos dividir. Eu tô aqui rindo. Que... O que é meu é meu, o que é teu Deixa é eu teu. contar uma parte importante da minha vida pessoal, tá? Porque eu sou host, eu pergunto, eu não respondo. Mas eu e meu marido casamos com separação total de bens. Porque a gente casou um contra o outro, né? Porque eu vim de uma família de pais divorciados, então eu tinha um trauma absurdo. E não queria casar. Não, eu sempre quis casar. Queria casar de branco, queria cavalo, pônei, príncipe encantado, só que eu não era uma princesa, mas daí isso é outra pauta. Eu nunca fui uma princesa, eu fui educada para ser uma mulher forte, uma mulher que decide, uma mulher que manda, uma mulher que resolve,
que não depende disso ou daquilo, só que eu queria um príncipe encantado. Daí eu fiquei alguns anos perdida nesse conflito. Mas assim, casamos com separação total de bens. E depois, com o casamento, a gente veio... Era muito mais difícil. Tudo que a gente comprava tinha que assinar, o outro tinha que anuir, o outro não tinha que não sei o quê. Eu digo, mas a gente não casou com separação, vocês não ter que assinar coisa nenhuma. Mas a gente tinha mais transtorno, porque tu precisa justificar porque que juntos, trabalhando com uma vida, né, individual, uma vida coletiva, vocês continuam... E aí eu lembro que daí chegou um momento que a gente cansou. E a gente passou a confiar um no outro, e aí aquele casamento, né, que se consolidou, passou a ser o melhor amigo que eu tenho, a pessoa que eu quero passar o resto da vida. Eu digo, vamos resolver esse problema. Entramos com a ação para mudar o regime de casamento. Pode mudar. E aí o juiz perguntou por que nós estávamos mudando o regime de casamento. E a gente tinha que justificar que casar com separação de bens. Pediu para mudar o regime. Talvez o inverso não tivesse que justificar, né? Mas daí... E aí eu lembro que a minha cunhada, que foi a advogada que ingressou com o pedido, disse, também eu preciso justificar por que eu disse, se dá para dizer pro juiz que é porque eu não fazia terapia? Daí eu passei a fazer terapia, e daí algumas coisas mudaram, e daí eu quero mudar o regime. Ela, eu acho que não nesses termos, mas eu vou transformar isso numa justificativa jurídica. Eu disse, ótimo. E aí a gente acabou migrando para a comunhão parcial de bens. Só que aí, estudando empreendedorismo, estudando sobre empresas, sobre como blindar patrimônio, que é uma coisa que eu também já sei que a Cíntia faz e que eu não entendo absolutamente nada, eu vejo que tem muitos casais que mudam o regime de casamento em determinadas situações da vida para blindar patrimônio, seja para os filhos, seja quando a empresa tem um valor muito alto, um passivo muito alto, para tu proteger a família e o CPF, o CNPJ do companheiro, acabam mudando o regime por diversas razões, né? E não tem um certo. O que importa é que converse-se qual é a melhor opção. Pro casal ali, aquela questão para aquela família, qual que é o mais interessante para eles, né? E esse da convencional, então, também tem a possibilidade do regime misto. Então, assim, você pode casar sobre o regime da separação de bens, mas, de repente, algum imóvel, algum patrimônio que você vai adquirir vai ser sobre o regime da comunhão parcial de bens. Então, também tem essa possibilidade. E tem a universal de bens, que coloca tudo dentro de um caldeirão e mistura. O que é meu, é teu, vai tudo o que já veio, pro que já tinha. O que já tinha, a herança, né? Até a herança comunica. Até a herança da universal, sim. Eu achei que a herança nunca comunicava. Não, da universal, sim, comunica. Então, também tem que... Por isso que é muito interessante no momento em que você vai casar e constituir uma união estável, você ter consciência de escolher do que é não cada regime de bens, quais são os reflexos. Porque no divórcio tem um reflexo, na morte, né, no falecimento, na herança, vai ter um outro reflexo. Então, cada um tem a sua diferença e a sua importância. Então, às vezes, você está casando num determinado momento, mas não está pensando que depois, no futuro, talvez o teu esposo, a tua esposa vai ter algum prejuízo daquele regime de bens que foi escolhido naquele momento, porque vocês não conversaram a respeito daquilo, né? Então, a Cíntia me comentou que acontece muito, mais com mulheres do que homens, mas eu já tenho visto ao contrário. Das mulheres que abrem mão da carreira profissional para a dedicação ao lar, ao marido, que é um trabalho infinitamente mais exaustivo do que ter horas de jornadas de trabalho e depois o descanso, mas aquela parte do casal fica sem remuneração. E aí, no caso de um divórcio, a gente sabe o que se diz, né? Que quem trabalhou sozinho comprou sozinho, que quem cuidou do lar e dos filhos não contribuiu financeiramente, mas a pessoa abriu mão, ela permitiu que o outro dedicasse-se a estudar, entrar no mercado de trabalho, a crescer e se inserir. Então, precisa ter uma garantia, né? Para que essa pessoa, num divórcio, ela não fique totalmente desamparada. Desamparada, exatamente. E tem o contrato paraconjugal, que a gente chama agora, que é exatamente esse. Então, vamos supor assim, um casal está casado pelo regime da separação de bens. E o homem, ele vai viajar ou vai ter um emprego em que a mulher precisa largar o emprego dela para poder acompanhar. Então, pode fazer um acordo, que é um acordo particular, um contrato particular entre eles, em que aquele momento em que ela está largando o trabalho, está largando a profissão, ela vai acompanhar ele, ela vai ter uma remuneração temporária,
né? Então, Tempo assim, para se estabelecer para poder, de novo. para se estabelecer. E se vier a não e até pra trabalhar ter essa, mais... essa compensação, né, de que, poxa, ela tá deixando a vida dela profissional, ganhando dinheiro para simplesmente acompanhar o marido, ou vice-versa, pode ser o marido uma acompanhar a escolha do esposa, casal. né? E é Isso uma escolha do casal. Então, assim, eles não precisam alterar o regime de bens, mas eles podem fazer um acordo, um contrato, que isso vai valer depois, em caso ocorra um divórcio, né? Tu sabe que falando em contrato, recentemente Vai chamar tua teve... família de novo Não. na roda, né? Já deu dos parentes, o Natal tá aí. Tu não vai ter pra onde ir? Puxa outro agora. A família é bem grande, então tem várias histórias. Deixa alguma casa pra tu ir no dia 24. Senão tu vai ficar sem ninguém. Não, recentemente teve um famoso hollywoodiano, eu não sei quem agora, não me vem o nome na cabeça, que teve um problema sério por causa de um contrato. Que quiseram fazer um contrato de casamento. E aquilo foi um escândalo, que um contrato de namoro, não foi um contrato de namoro. Só na Inglaterra, Foi recentemente, né? Foi recentemente. E foi uma situação que eu disse, deu, eu não sei se não deu separação em função do tal do contrato de casamento. Porque era uma coisa muito recente, né? É uma questão, assim, de cultura, né? Porque, assim, não tem um problema, né? Ai, nossa, você tá desconfiando de mim porque a gente vai fazer um contrato. Não é isso, né? Na verdade, o direito de família, as famílias, é o que mais muda na nossa sociedade, né? Então, assim, é algo que, assim, é muito rápido e vai se modernizando e a legislação não consegue acompanhar isso. Então, surge a doutrina, surgem jurisprudências, surgem decisões que vão embasar todo esse direito, né? Que nem a gente fala muito da questão da guarda compartilhada e pensão alimentícia de pet, por exemplo. Não é um filho, não é um filho, não é um ser humano, mas ele para muitas pessoas é um filho, né? Então também, de repente, vai um divórcio, uma separação, e é uma situação nova, não tem lei, não tem artigo, não tem nada que vai embasar, né? Mas tem a sociedade que está constituindo essa nova família. E essa questão de tu parar o casamento e dizer assim, olha, agora então vamos fazer um adendo no nosso um aditivo. Um aditivo no nosso casamento. Que é um contrato que eu tô largando a minha profissão para te acompanhar. Mas isso aí, será que não desequilibra? Sabe porque que isso as pessoas não realmente têm essa cultura, né? É porque isso o outro pode aconteceu. se assustar, né? Porque não é cultural Poxa, tratar esse assunto. Ou essa mulher ou esse homem quer tirar de mim as minhas coisas já. Ou seja, pra me deixar, entendeu? Causa todo esse transtorno. Exatamente. Porque culturalmente não é comum ter esse tipo de preocupação. Mas essa questão do contrato paraconjugal, isso foi uma situação real que aconteceu. E uma advogada, ela estava no mestrado dela e ela então utilizou isso para embasar a tese de mestrado. E tem um livro, né, Os Contratos Paraconjugais. Então também é uma situação nova que surgiu e que agora muitos casais também já estão fazendo. São formatos de família que precisam ser regulados pelo judiciário. E que bom que existem, né? Que estão sendo colocados assim, existem porque possibilidades. A gente consegue prevenir tanta coisa futuramente, né? Com isso. É a mesma coisa que a sociedade da empresa, né? Você vai constituir uma sociedade com alguém, uma empresa, vai abrir uma empresa. Se você não tem um contrato, se você não vai pactuar ali por escrito tudo bem direitinho desde o início, o momento vai dar problema. E a família, o casal, a construção é a mesma coisa. Eu fui sábado numa palestra de um contador e ele explicou a empresa exatamente assim. A empresa é uma pessoa. Então, o CNPJ é o CPF dessa pessoa. Depois vai constar quem são os pais, que são os sócios, vai constar, né, todas as informações da vida daquela pessoa e assim se tem uma certidão de nascimento da empresa. E o casamento é a mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa. Não, e a questão da sociedade, falando em sociedade de empresas, por exemplo, é uma coisa muito comum tu fazer uma empresa com uma pessoa que tu gosta muito, que tu confia, que tu tem, que tu te identifica, né? Que tu acha que vai impulsionar a tua carreira, ou que vai contribuir com o teu crescimento. Ou vai trazer o que tu não tem, vai somar qualidades. Né? Mas chega uma hora que em algum momento isso pode se dissolver e virar uma inimizade terrível, né? Exatamente. Eu já tive 2 sociedades que foram para mim traumáticas. Tive, mas assim, não é uma grandes empresas, mas mesmo assim, dá o mesmo problema que grandes empresas, sabe? Sim, claro, é uma dor de cabeça, então, um incômodo que é desnecessário, e é uma perda, né? é uma perda, porque tu chega e diz, putz, sabe? Uma coisa que era irrelevante. Não era montantes de dinheiro, sabe? Não eram coisas absurdas. É que aí que tá, às vezes não é o dinheiro. Sim. É o sonho, é a frustração, é o luto, é o investimento que um acha que deu mais que o outro. É sempre a injustiça que tá tentando ser mediada. Só que tem injustiças que não se pagam. Não tem como indenizar o sofrimento das pessoas. Mas então sabe é muito difícil.
sabe que o financeiro e filho é um dos maiores motivos, né, de divórcio. De divórcio. Que é justamente quando o casal não conversa e começa a dar o problema, né, do dinheiro. Muitas vezes um investe, o outro não sabe que ele investe, mas como assim tu tá investindo? E daí já começa o problema do investimento. Ah, tem um patrimônio, não conta para a esposa que tem o patrimônio. Gasta tudo. Né? Ah, como é que nós vamos cuidar o filho? Ah, eu gosto assim, eu gosto assado. Ah, mas a gente pode achar um meio termo? Não, não pode. Ah, então já começa a dar briga, porque um quer cuidar de um jeito e o outro do outro. Isso tudo são E da relações separação. humanas. Muitos casais são casados anos, daí tem o filho, dá 1, 2 anos com o filho e se separa. Né? É uma pena, uma judiaria isso, mas acontece muito. E a falta de muita comunicação, frequência. às vezes teria Falta como de ser comunicação. ajustado, teria como tentar. Exatamente. É bem verdade. Cíntia e Tamires, eu quero usar esses momentos agora para mim, para agradecer a Tamires pela confiança. Então, acho que a gente precisa fazer um documento. Nós vamos fazer a assinatura de divórcio dissolução formal aqui no Ele traz um sociedade. papelzinho aqui, ó, vamos fazer aqui. A uma dissolução caneta. da sociedade em frente a essa A advogada, gente né? teve o que? Um namoro, mano, estável. Agora, né? Agora já do não jeito importa que mais. tá, não A gente importa tá mais. consciente do nosso divórcio. Tá Nós tudo não certo. temos bens a partilhar. Não. A não Nem ser, pet. a não ser um Ah, não, vai querer pãozinho partilhar desse, hoje. Que ela mandou 2, eu tô levando 1, então, né? Vamos partilhar, então, as delícias da Lu no nosso divórcio. É. Tu vai te despedir e eu vou seguir com a Cíntia. é Isso, aí ela vai ser. Entendi. Então ela vai começar agora a Vou treinar sozinha agora. fazer A minha sozinha, Ah, que ela ótimo. pode, até ela achar uma host que seja a altura dela, né? Acharei. A gente já tem algumas mulheres fantásticas aí. Já em tem mente. algumas em vista. Em mente, Que mas ela sempre mereça e que esteja tu aqui sabe na que a companhia. maior resistência da mulherada tá aqui, não são 2 nem 3, é a timidez. Ah, O inacreditável, medo de né? todas É falar, é conversar, né? falar, Bater eu disse, papo. gente, se eu te levar num restaurante, pegar uma taça de espumante e Esconder um o petisco, microfone. tu conversa até 1 da manhã. Uhum. Se eu te levar pra comer um X e tomar uma cervejinha na calçada, tu vai conversar até as 2 da manhã. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E é muito bom, né? E é gostoso porque a gente consegue saber um monte de Conhecer um situações, pouco da- conhecer de coisas várias novas, pessoas. várias pessoas novas e a Uhum. gente absorve muito conteúdo, né? E registra momentos de vida da gente que vai ser eternizado através do podcast. Cíntia, eu Com não vou te certeza. abandonar ainda, porque a gente tem vinho, Tá bom. tem sobremesa, e eu não quero deixar passar para que você saiba um pouco sobre essa forma, que eu não sei nem que termo tem, tá? Mas dessa advocacia que previne as famílias, né? E que organiza também a vida financeira dos pais, filhos e herdeiros. Então eu vou seguir mais um pouquinho. E tu vai pedir um Até para eu não intervalo. chorar, né? Eu vou pedir um intervalo pra gente chorar à vontade, pra gente, né, Poder dizer umas abraçar, coisinhas né? que ficou faltando uma pra outra e daí logo eu volto só com a Cíntia. Ai, ai. Retornei, então, chorei litros, me abracei na Sandra, me despedi, mas o dever me chama, né? Então eu não posso ficar... Olha eu batendo aqui no microfone. Eu não posso ficar de luto agora, eu vou deixar isso para depois. E eu não pude me despedir da Cíntia, porque ainda tem uma coisa muito importante, que eu não sei que nome jurídico tem, que sou leiga, mas que eu sei que é um nicho dentro do direito de família, que é a especialidade dela, que é quando a gente fala em empresas familiares. Existem formas de proteger o patrimônio dos filhos, dos herdeiros. Eu acho importante também que a gente consiga blindar o patrimônio dos filhos. Às vezes um filho é comum ao casal, mas existem outros que não são. Então é uma forma de regulamentar em vida, né, esse patrimônio todo da família e como vai acontecer. Porque quando a gente deixa para fazer isso pós-morte, eu sei que o nome do processo torna-se inventário e às vezes ele se alonga por anos, né? Muitos anos. Então também todos esses pontos que a gente falou é uma advocacia preventiva, né? Exato. Vamos prevenir o divórcio, prevenir, né, o que pode dar errado, prevenir dúvidas, deixar tudo bem claro antes de que se tenha um litígio ou um falecimento. Então achei bem legal essa parte da empresa familiar. Eu quero que tu conte um pouquinho também, porque a gente tem pouco tempo, mas eu acho bem importante. Tá.
A empresa familiar é muito interessante, assim, porque a constituição da empresa familiar não necessariamente são todos os membros da família que trabalham naquela empresa. Muitas vezes é um casal, né? E aí esse casal é sócios que tem aquela empresa, eles têm filhos. Então, como que vai ser essa empresa? Como que vai ser a administração dessa empresa? Vocês estão construindo ela para uma administração naquele momento? Vocês querem um legado? Quer que uma longevidade daquela empresa? O filho vai assumir a empresa depois? Ele vai trabalhar junto? Isso fica predisposto nesse contrato, quais são as pretensões daquela empresa. Porque a empresa familiar, a gente trabalha bastante com uma governança corporativa familiar, tem um protocolo familiar que também se estabelece no momento ali, para fazer todo um regramento interno dessa empresa, né? E essa questão da sucessão, ela pode ser prevenida de várias formas, né? Então, assim, você pode fazer contrato de doação, você pode fazer um testamento, né? Muitas vezes pode-se fazer um seguro, esse seguro também, ele não entra no inventário, mas você pode colocar um beneficiário, né? Tem a questão da holding também, né? A holding familiar, que também é uma constituição de uma empresa, de uma proteção de um patrimônio. Você pode também fazer um planejamento sucessório dentro dessa empresa, né? Como que vai ser destinado aquele patrimônio, aquele bem, aquela empresa, como que vai ser, quem é que vai administrar ela quando o fundador vier a faltar ou quando ele precisar se afastar daquela empresa, né? Porque quando se tem uma empresa familiar, também entram outros aspectos da família que pode interferir e causar prejuízo, como um divórcio, uma separação, uma curatela. Ali o que então que você vai também acontecer com a... Exatamente. Então, se alguém tem algum problema que está administrando, quem é que vai assumir aquela empresa? Quem é que vai controlar, né? Então, esses são pontos assim muito importantes que tem que ser analisado no momento em que vai constituir uma empresa, para que toda aquela construção, todo aquele amor que é dedicado àquela empresa, né, aquele trabalho diário não venha a se perder, né, a partir do momento em que alguém não está mais presente naquele momento, né, naquela empresa, naquele trabalho diário. Eu fico pensando, né, que como mudou a advocacia, né? Porque antes as pessoas procuravam advogados quando tinham a bomba na mão. E eu tenho visto um movimento muito importante da advocacia preventiva, que ninguém gosta, né? Esses dias também eu estava assistindo uma palestra, ninguém gosta de um litígio. O nem litígio o réu, ruim, nem o autor, ele é ruim para qualquer um. Ele é demorado, ele causa ansiedade, ele causa insegurança, então ninguém quer. Eu estava comentando esses dias, meu marido disse, nossa, teus clientes vêm aqui, te pagam super bem e saem felizes e agradecidos. Ele disse, os meus já chegam aqui assim, ó, porque chegam já com um problema que não foi prevenido, que não foi corrigido e que chegou no última instância. Então, como é importante as pessoas entenderem que tem como prevenir muitos problemas. E problemas que tu tá vendo que acontecem, que às vezes indifere da tua boa vontade, né? Então, e às vezes já vem um relato de uma determinada situação, tu já pensa, já tem que trabalhar dessa forma aqui, porque lá na frente vai dar problema nesse quesito, né? Isso é certeza, tu sabe que na arquitetura eu vou conseguir te trazer bastante cliente. Porque eu tenho muitos clientes que constroem por conta durante a vida, ampliam a casa, reformam, constroem na fazenda, constroem em diversos lugares, sem tornar esse imóvel legal. E aí eu vejo muito esse movimento, chegando numa certa altura da vida, que os pais já têm idade, ou que os filhos já casaram, separaram, que um deles já faleceu, e aí eles me procuram ainda em vida para conseguir regularizar esses imóveis, porque eles se tornem imóveis com valor legal para poder em vida doar aos filhos, porque são imóveis que não existem, né? E aí eles têm essa preocupação de fazer em vida para que não se torne depois um inventário onde muitas vezes os herdeiros discutem anos. E aí eu vejo que eles já têm idade, mas que pela experiência de ver como isso acontece nas famílias, né, após um falecimento, eles mesmos já têm essa consciência de procurar um profissional para deixar tudo organizadinho antes. Exato. É porque o falecimento, falar de morte é um tabu, né, na nossa sociedade. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Infelizmente... A gente nega, né? Infelizmente ninguém se conforma em nenhuma civilização com a morte. Porque até você pensa assim, por exemplo, você tem um filho, né, uma criança,
e de repente acontece uma fatalidade. Ninguém está livre disso. Então, como Ninguém. que essa criança vai ficar, né? Como é que vai ser após a sua morte? Tem alguém, por exemplo, se não tem um pai também, mas tem alguém já, algum responsável que pode ficar cuidando, que pode ter a guarda, Como pode ele ter a vai se tutela, manter até como que que ele vai consiga se autonomia, manter, né? Com quem? como que vai ser a vida financeira, o sustento dessa criança. Isso também é um planejamento de se pensar, né? De pensar no futuro do teu filho, né? Por exemplo, tu é casado, então assim, acontece alguma coisa, como que vai ficar a tua esposa, como que vai ficar teu Se eu filho vier ou a teu faltar, esposo, né? Porque o meu né? esposo, como é que o meu esposo vai ter o tempo dele do luto Planejamento, né? e que a vida continue acontecendo? Porque não pode É. parar. Então, é Exato. uma coisa que a gente evita. Tudo isso a gente evita pensar. E até a questão do diálogo, né? Porque às vezes quando chega esse momento, as pessoas, tá aí agora, o que que eu vou fazer, né? E aí você acaba descobrindo patrimônio que tá num lugar, que tá em outro, mas eu não sei de nada, e aí, meu Deus, né? Tu tem que te Coitada, a pessoa inteirar, já né? tá sofrendo, né? Já tá numa situação ali muito Não difícil. tem condições, né? De focar Não de tem, forma racional, no não melhor, tem. na melhor situação, às vezes toma muita atitude errada. Exato, e às vezes acaba passando uma situação, aí depois você vai ter um custo muito maior para resolver, para ir atrás. Então também é muito interessante as famílias conversarem Claro. sobre isso. É um nível né? de evolução, né? É. Quando a gente passa de se preocupar com o básico e começa a se preocupar com o futuro, com o planejamento, com evitar frustrações, evitar problemas. E também mudar essa mentalidade de que a gente procura o advogado no problema. Né? Exato. Se a Cíntia está aí à disposição de vocês para evitar conflitos. É É. quase uma mediadora da paz, porque se o casal chega lá juntos e dispostos a achar os caminhos, é muito melhor do que chegar individual, brigando por algo, né, onde ninguém ganha. Com Exato. certeza, no final, ninguém ganha. Sempre vai ter alguém sempre vai perder, né? Não, Sim. aí entra Todos naquela vão, disputa do uns ganha e mais ganha, que mas outros. não tem, né? Ninguém. Ninguém Vai perder mais que o sai outro. vitorioso. Ninguém sai. Exatamente. E quando Cíntia, se entra num passa acordo... pra gente o teu Instagram, os teus contatos, para que as pessoas possam, né, daqui pra frente, contar com os teus serviços e com a tua empatia nesses casos, que é muito importante. Obrigada. O meu Instagram é cinciacruz.adv. O e-mail é cinciacruz.adv@hotmail.com. Né? Esses são os meus contatos. E também tenho o celular 55991486528. Então, são os contatos A Cíntia diretos. também, conheci ela numa aula experimental, acho que posso falar, do Dale Carnegie com a Rafa. E ela, assim, teve um crescimento, uma evolução absurda. Porque eu assisti ela subir lá no palco e dizer que ela estava ali para desenvolvimento pessoal, porque ela é muito tímida, ela tem muita dificuldade de comunicação. E vocês sigam o Instagram dela, ela tem conteúdos de Reels, assim, ó, muito bem feitos, muito explicativos. Então, foi um grande crescimento do dia que eu te conheci para agora. Foi bastante, né? Te agradeço pelo voto de confiança, por estar agradeço. aqui. Eu sei que o tempo da gente é muito precioso e expor um pouco da vida pessoal também é desconfortável. Mas o nosso título já diz tudo, né? Então, se ela pode, eu posso. E a Cíntia é alguém que precisou de mais do que o mínimo, né? Foram bastantes dificuldades para que ela estivesse aqui hoje, empoderada, dona do próprio negócio e, além de advogada, então, empresária, administrando o próprio escritório agora. Muito obrigada. Fiquei muito feliz pela oportunidade, Que bom. por estar aqui contigo, com a Sandra. Realmente foi incrível, foi uma experiência Que maravilhosa. legal, fico muito feliz. Adorei. Ótimo. Boa noite, né? Estamos gravando à tardinha, porque eu adoro tomar um vinho. Achei que de manhã ficaria deselegante. Então a gente alterou para as 19 horas o pod agora. E vamos degustar essas delícias. Eu quero agradecer de novo os meus apoiadores, que é o escritório Zap Arquitetura, onde eu tenho a minha irmã Giovana Zap, arquiteta, minha sócia. Temos a Valory, que é quem me arruma, me embeleza e me escova para estar aqui com vocês, porque ninguém tem que, né? E tenho também a Dimari Planejados, que é um parceirão do meu escritório de arquitetura na entrega de móveis planejados para os clientes. Uma boa noite para vocês, então, para quem nos assiste em outros momentos, uma ótima vida. Estamos quase no Natal, então já desejo a todos um Feliz Natal e um 2024 infinitamente mais próspero do que esse já foi. Para todo mundo. Obrigada. Né? Obrigada.